Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a nossa escola bíblica deste domingo de manhã. São 9 horas. Muito obrigado pela tua participação. Domingo passado eu estive em viagem e não foi possível fazer aula. Então estamos com a proposta de comentarmos a carta a Filemão. E hoje a lição número 4, a intercessão de Paulo, ou intercessão. E para a meditação nessa manhã, acompanhe comigo na leitura da carta a Filemão, dos versos 8 a 10. Acompanhe comigo, versículo 8 ao versículo 10. Versículo 8. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. 9. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Verso 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Amém? Então agora Paulo começa a interceder, o real motivo da carta, a intercessão. Por quem? Por Onésimo. Então nesses 3 versículos vamos comentar coisas muito lindas nesta manhã. Então eu peço que você preste muita atenção no que vai ser falado aqui, no que vai ser comentado nessa manhã. Então Paulo começa a sua intercessão na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele fala para Timóteo: admoesto-te, antes de tudo, que se façam deprecações, orações e intercessões por todos os reis, aqueles que estão em eminência. Então Paulo dá essa orientação maravilhosa para Timóteo: admoesto-te, isso é, imploro, eu te convoco, antes de tudo, o que é mais importante, que se façam deprecações, isso é, súplicas, rogos, orações, isso é, estar no lugar para orar, e intercessão, isso é, uma petição. A palavra intercessão quer dizer uma petição, aproximar-se de alguém, no caso como se fosse um rei, e pedir algo, é uma intervenção, é agir para mudar algo. Então Paulo, nessa carta a Filemão, está agora intercedendo, está agindo para mudar algo na vida de Onésimo, na vida de Filemão. Então ele está intercedendo por Onésimo a Filemão. Agora ele traz o real sentido dessa carta. Então Paulo começa a entrar nessa área, no verso 8, que nós já vamos comentar. Ele diz: por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança. Então, Paulo, ele sabia em que ele tinha confiança. A palavra confiança quer dizer ousadia, liberdade. Então, Paulo sabia que ele tinha essa liberdade, essa ousadia em quem? Em Cristo Jesus. Então, nesse começo de intercessão por Onésimo, ele diz, ainda que tenha em Cristo grande confiança. Então, Paulo confiava muito em Jesus Cristo. Toda a sua vida, quando ele realmente entregou a sua vida para Cristo, naquele encontro tremendo lá a caminho de Damasco, ele realmente entregou tudo. Ele entregou tudo, entregou a sua natureza, entregou a sua vida, o seu ser, a sua alma, o seu corpo. Ele entregou tudo para Cristo. Então, por isso que ele tinha confiança em Cristo. Logo, Paulo, que era um defensor tremendo do judaísmo. Ele tinha o judaísmo na veia, gente, na veia. Então, se você ler a carta lá de Filipenses, capítulo 3, do verso 4 ao 7, você vai ver como Paulo era dedicado à religião judaica. Ele diz ali naquela carta, no capítulo 3, verso 4, ainda que alguém podia confiar, isso é, ainda que alguém podia se estribar, se abalizar no seu próprio conhecimento, ainda que alguém podia confiar no quê? Na carne, isso é, na sua natureza humana, ainda mais eu. Porque o judaísmo que Paulo vivia, no caso Saulo e Paulo, ele tinha esses 2 nomes, do judaísmo que Paulo vivia, ele vivia na carne, nos preceitos. Ali nessa carta aos Filipenses, no verso 3, do 4 diante, ele diz, logo eu, que fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, da seita dos fariseus, que eram os extremistas, eram aquelas pessoas que cumpriam as minúcias da lei,
Então Paulo, olha o que ele diz: ainda que eu tenha em Cristo grande confiança, isso é, logo eu, que vivia uma religião judaica, que era zeloso, e nessa carta dos Filipenses, ele diz que tudo isso que ele vivia, ele considerava, isso é, o valor que tinha para ele. Eu considero isso como esterco. Outras traduções diz refúgio. É aquilo que não vale nada, que vai sobrar, que vai ser jogado fora. Então, olha o conceito que Paulo tinha do judaísmo e o que ele tem agora. Não desmerecendo a cultura judaica, ou desmerecendo o Torá, não desmerecendo a lei, mas aquilo que ele vivia na religião judaica. É isso que ele está querendo dizer. Não é os preceitos de Moisés, não é o texto de Torá, não é o Velho Testamento, não é isso que Paulo estava dizendo que era refúgio. Era aquilo que ele vivia, aquela religiosidade extrema que ele vivia. Ele tinha como refúgio, e quando ele descobriu que tudo apontava e que tudo era Cristo, a sua vida mudou, a sua mente abriu. Por isso que ele diz: por isso que ainda tenho grande, não é pequena, nem pouca, nem média, grande confiança, isso é a ousadia, em quem? Em Cristo Jesus, aleluia. Então, ainda que ele tivesse isso, ele tinha grande confiança em Cristo. Ele está começando a sua intercessão por Onésimo, ele fala para Filemão: ainda que eu tenho grande confiança em Cristo, e ele confiava, realmente, confiava demais em Cristo, Cristo era tudo para ele. Por isso que ele diz lá em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só. Então ele está querendo dizer o seguinte: o ser humano Paulo, a pessoa Paulo, agora é a pessoa de Cristo. É Cristo que está nele. Por isso que ele diz também em Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está vendo? Tudo Paulo apontava para Cristo. Cristo era tudo para Paulo. Era tudo. Ainda que eu tenho grande confiança em Cristo, para te mandar o que te convém. Então ele começa essa parte agora da carta: por isso que ainda tenho grande confiança em Cristo, para te mandar o que convém. Quer dizer, a confiança de Paulo em Cristo era tão grande que ele poderia fazer Filemão agir conforme a vontade dele. Olha só. Então essa confiança que ele tinha em Cristo podia fazer Filemão agir conforme a vontade do coração de Paulo. Como assim, Alfredo? Não é o convencimento, não. Era que a confiança de Paulo em Cristo era tão profunda, tão tremenda, tão íntima, que ele poderia, com certeza, através do desejo do coração dele em Cristo, fazer Filemão agir conforme ele queria. Porque quanto mais você desejar do seu coração, mais as coisas vão acontecer. Não é assim que funciona? Você quer fazer uma prova? Você vai se preparar, você vai estudar, você vai ler, vai meditar nos textos da prova, você vai colocar no seu coração: eu quero passar nessa prova. Então a ação do Espírito Santo, que ele nos deixa trabalhar independentemente, a ação do Espírito Santo não é uma ação autoritária. Então, conforme o desejo do nosso coração, Deus vai agir, meu irmão, minha irmã. Está entendendo? Então Paulo sabia que a fé que ele tinha partia do desejo do coração dele. Então, quanto maior a intensidade desse desejo do teu coração, mais a ação de Deus vai ser forte. Está entendendo? Pegou a chave aí? Quanto maior o desejo do teu coração, que tu expressar a tua fé através do desejo do teu coração, através da tua vontade, maior vai ser a ação de Deus. Porque parte de nós, como Jesus disse, se tiveres fé como um grão de mostarda, quer dizer, quanto esse teu desejo, ainda que seja pequeno, mas ele seja do coração, do profundo do coração, vai agir profundamente. Olha o que o leproso, Mateus capítulo 8, ele chega para Jesus, depois de Jesus pregar o sermão da montanha, ele chega ali para Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. E que Jesus falou para ele: eu quero. Olha só, Jesus, nós entendemos que era 100% homem e 100% Deus. Então, quando Jesus diz: eu quero, o que ele estava fazendo? O desejo do seu coração. O desejo de curar aquele homem partiu do seu coração. Ele disse: eu quero, seja limpo. E tocou naquele homem e instantaneamente aquele homem ficou curado da sua lepra. Mas primeiro partiu o desejo do coração de Jesus. Está vendo? A mulher do fluxo de sangue, quando ela ouviu falar de Jesus, brotou um desejo no seu coração.
E ela disse no seu coração: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Olha só, ela desejou no coração: se eu tão somente tocar nas suas vestes. Aquilo não foi uma impulsão de alguém dizendo: vai lá, encoste nas vestes dele que tu vai ser curada, mulher. Não, isso partiu do desejo do coração dela. A fé que ela ouviu através do nome de Jesus foi o coração. Então o desejo do coração dela impulsionou ela a tomar aquela atitude de fé. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se ela tivesse pensado assim no seu coração: se eu tão somente ver Jesus passar, eu vou ser curada, ela teria sido curada. Sim, porque o desejo partiu do coração dela. Se ela falar: se eu tão somente ouvir a voz de Jesus, eu serei curada. Por quê? Porque o desejo partiu do coração dela. Então, quanto maior o seu desejo no coração, que essa fé tiver, o desejo no seu coração de agir, gente, vai ser tremendo na tua vida. Isso vai abrir portas espirituais tremendas na tua vida. Isso se chama fé. Sim, é fé. É a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. Mas parte da onde? Do teu coração, que é o centro das intenções, o centro da tua vontade, é o teu ser que partiu. Como é que Deus fala? Me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Está entendendo como é? Por isso que Paulo diz: ainda que eu tenha grande confiança em Cristo para te mandar o que te convém. Então, com certeza, Paulo sabia que o desejo de coração dele ia agir de forma tremenda. Tá vendo? E o desejo do coração dessa mulher do fluxo de sangue foi tão forte, que arrancou o poder de Jesus. Lá em Lucas 8,46, Jesus disse: alguém me tocou. Aí Pedro: mas como, Senhor? Tá a multidão toda te oprimindo, te apertando. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder, saiu a graça maravilhosa para curar. Tá entendendo? Jesus não viu ela e disse: vem cá, receba a tua cura. Não! Aleluia! O desejo dela de ser curado, que partiu do coração, era tão forte, tão tremendo, que arrancou o poder de Jesus Cristo e ela foi curada. E Paulo sabia disso. Paulo sabia dessa chave maravilhosa. E eu te apresento essa chave. Quanto maior o desejo no teu coração, mais as coisas de Deus vão fluir na tua vida. Se tu tratar de qualquer maneira, vai fluir da maneira que tu tratar. Se tu tratar com desdém, vai ser dessa maneira. Mas quanto maior o desejo do teu coração, isso pode ser até uma chave para a tua oração: Senhor, coloca mais desejo no meu coração. Me dá mais desejo do coração, porque a palavra diz em Efésios que Ele que faz o querer e o efetuar. Então, através da ação maravilhosa do Espírito Santo, como ele disse, respeita a nossa independência. Só que quanto mais falar: Espírito Santo, eu quero ter desejo mais forte no coração, Ele vai colocar. Ele vai te ajudar. Amém? Então, olha o que Paulo fala no verso 8: por isso que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém. Então, Paulo sabia que o desejo do coração dele iria influenciar a vida de Filemão. Vê como isso é importante, gente? Por isso que quando você está debaixo de uma autoridade ministerial, entenda isso aqui, irmão. Você está debaixo de uma autoridade ministerial porque você quis. Você com a sua esposa, ou você que é solteiro, você decidiu: eu vou congregar naquele ministério. Ok? Vou congregar naquele ministério. E aquele líder vai ser a pessoa que vai estar acima de mim. Vai ser eu vou ser ovelha desse pastor. Então, tudo que aquele líder colocar no seu coração em prol da tua vida vai ser tremendo, irmão. Vai ser tremendo. Por isso nós temos que ter um bom relacionamento com os nossos líderes. Por isso nós temos que estar intercedendo pelos nossos líderes. Por isso nós devemos honrar os nossos. Não é bajular. Bajular é uma coisa, honrar é outra. O que é honrar? É dar o valor que a pessoa merece. A honra é isso. Não é fazer uma homenagem para todo mundo ver. Não é simplesmente isso. Isso é bom, mas não é simplesmente isso, fazer uma homenagem. Honra é você dar o valor que a pessoa merece. Então, quando tu honra o teu líder, quando tu abençoa a vida dele, quando você trata ele bem, quando você intercede por ele, o coração dele vai se alegrar. E quando ele interceder pela tua vida, ele vai dizer: Senhor, abençoa o irmãozinho fulano, porque ele é uma bênção aqui na casa do Senhor. E ele vai estar falando como? Vai estar expressando o desejo do coração dele. Isso vai influenciar muito a tua vida espiritual. Porque você decidiu ficar debaixo da autoridade espiritual desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. Você decidiu. Então você está sobre a autoridade espiritual dele. Então você tem que honrá-lo. Você tem que interceder por ele. Você tem que ter um bom relacionamento com ele. Entenda isso. Ainda que tenha coisas que ele faça que você não concorde, não importa. Tenha um bom relacionamento com o teu líder. Honre ele. E o coração dele vai se alegrar contigo. E quando ele orar pela tua vida, vai funcionar muito mais forte. Vai ser um poder muito mais forte. Porque ele vai falar direto do coração dele pela tua vida. Tá entendendo, irmão?
Isso é fantástico. Isso são chaves maravilhosas que muitas pessoas não sabem. Mas eu estou dando para você que nesta manhã, use em nome de Jesus. Amém? Então Paulo, ainda que em Cristo eu tenho grande confiança para te mandar fazer o que convém. Aí no 9, olha só. Agora ele se coloca a pessoa de Paulo falando com quem está dizendo a Filemão. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Agora Paulo se coloca. Ele começa a intercessão por Onésimo e ele se coloca para Filemão quem está apresentando Onésimo. Ele diz assim, ó, ele chega intercessão, imagina assim, aqui está Onésimo e aqui está Filemão. Então Paulo se coloca no meio. Olha só, agora estou eu aqui falando por Onésimo. Olha como é importante a intercessão. Ainda que era um caso de 2 pessoas, de 3 pessoas, Paulo falando por Onésimo e Filemão, né? Podemos entender como é bom, como é tremenda a intercessão, gente. Você que é sacerdote do lar, o pastor da tua casa, como assim, irmão Alfredo? Você, pai de família, você é o sacerdote do lar, você é o pastor da sua casa, você é o profeta do templo ali da tua casa. Isso é uma coisa muito séria. Tudo que você profetizar no teu lar, tudo que você orar no teu lar, você como responsabilidade, como pai da família, tem a responsabilidade maior. Olha só, quem comeu o fruto proibido primeiro? Eva. E quem Deus cobrou primeiro? Adão. Porque a responsabilidade era dele, que é o cabeça do lar. Tá entendendo como funciona? Muito sério isso, mas vamos lá. Então Paulo começa o verso 9. Todavia, peço-te antes por amor. Então, olha, gente, olha que coisa muito incrível isso aqui. Ao invés de Paulo pedir como irmão em Cristo, ou talvez usar a sua autoridade apostólica, ou autoridade missionária, Paulo usava da maior elo de ligação entre os irmãos. O maior elo, carteirinha de membro? Não! O amor. O amor. Olha ali, todavia, peço-te antes por amor. Por amor, quer dizer, eu imploro. Quer dizer, por amor, eu imploro. É a mesma coisa que uma convocação. Paulo está usando a palavra mais forte que deveria ser no nosso evangelho, nossa vida cristã, o amor. Existem 3 tipos de amor no grego. O eros, que é o amor íntimo, a intimidade sexual. O amor fileu, que é o amor de amigo, o amor fraternal. E o amor ágape, que é o amor perfeito. A palavra ágape quer dizer festa de amor. Então, não festa, né, de amor de luxúria, é festa de amor de comunhão, de entender um outro. É coisa muito mais profunda do que simplesmente o amor eros e o amor fileu. Tá entendendo? Então, por amor. A união deles em Cristo era por amor. Não era simplesmente por ser membro de uma denominação ou ter uma carteirinha da igreja evangélica tal. Não, era por amor. Era por amor. Na eternidade não vai existir placa. Lá na eternidade é só a igreja de Cristo. Glória a Deus por isso. Eu respeito as denominações, elas são importantes para o andamento da obra, mas elas não são essenciais. Denominações tem muitas, mas a igreja é uma só, a igreja de Cristo. Amém? Vamos lá. Então, ele disse, por amor. Então, olha o elo que ele está usando. Por amor. Aí ele diz, sendo eu tal como sou. Sendo eu tal como sou. Isso é, como tu me conheces, Filemão. Sendo eu tal como sou. Vamos lá. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou. Então, como tu me conheces, Filemão? Sendo eu como tu me conheces. Tu me conheces, Filemão. E como é que Filemão conhecia? Como grande apóstolo? Como poderoso missionário? Como é que Filemão conhecia? Então, Paulo coloca, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho. O velho. Essa palavra velho parece que é uma conotação pejorativa, mas a palavra velho no original quer dizer idoso. Na verdade, nessa época, um idoso era uma pessoa de respeito. Por quê? Pela sua experiência. Essa palavra velho aparece em Tito e aparece também quando o João está ali, quando o pai de João, Zacarias, está no templo ali, fazendo o sacrifício ali, preparando o sacrifício, quando o anjo vem falar com ele, no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, Evangelho de Lucas. Então aparece 3 vezes a palavra idoso, em Tito, em Lucas, quando Zacarias está ali, e agora com Paulo aqui. Paulo o velho, isso é Paulo o experiente,
Paulo é a pessoa que já tem muita bagagem, Paulo que viveu muita coisa e tem realmente muita coisa para passar, tá entendendo? Não é simplesmente velho, já incomoda, já não sai mais para nada, não, é a experiência. No Antigo Oriente, as cãs, o cabelo branco, era sinônimo de experiência, de reverência e de honra. Isso é muito forte. Nós temos que honrar as pessoas mais velhas. Visite um asilo, visite um asilo e veja ali aquelas pessoas que um dia foram empresários, que um dia foram pessoas bem-sucedidas, foram advogados, pessoas que tinham autoridade, que falavam, as coisas aconteciam. Visite um asilo e veja ali e comece a aprender com aquelas pessoas, ok? Então, a experiência de Paulo era usado muito em favor do evangelho. Então ele continua, eu tal como sou, como tu me conheces, Filemão, Paulo o velho, o idoso, o experiente, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então voltamos lá para o verso 1, essa carta, quando ele fala que ele está preso em Jesus Cristo. É interessante, né? Paulo está numa prisão, e ele se diz não prisioneiro dos homens, ele se diz prisioneiro de Cristo. Ele é livre, ele estava prisioneiro dos homens, mas era livre em Cristo Jesus. Então por isso que ele fala, todavia peço-te antes por amor, nosso sério de ligação, Filemão, eu tal Paulo, o idoso que já batalhei muito pelo evangelho, tu sabe disso, Filemão, e agora eu sou prisioneiro de Cristo. Tá entendendo? Não sou mais prisioneiro dos homens, eu sou livre dos homens e sou agora prisioneiro de Cristo, porque eu quis, como Davi disse num salmo, se não me engano, a minha orelha furaste, Senhor. Isso quer dizer o quê? Quando o escravo, ele ganhava carta de alforria e ele poderia ir embora, mas ele decidia, não, vou ficar com esse senhor que eu gosto muito dele, nós temos um bom relacionamento, vou ficar com esse senhor. Esse senhor pegava aquele escravo e furava a orelha dele, para provar que aquele escravo estava ali por livre e espontânea vontade. Então, quando Davi fala, minha orelha furaste, então é isso que Paulo está dizendo, Senhor, tu furou a minha orelha, eu sou teu prisioneiro porque eu amo ser teu prisioneiro, glória a Deus. Então olha como Paulo se coloca diante de Filemão. Paulo, o idoso, o experiente em prol do evangelho e também prisioneiro de Cristo, glória a Deus. Então Paulo estava ali fazendo um jogo de palavras, preso pelos homens, mas livre em Cristo Jesus, glória a Deus. Agora Paulo entra na situação, na questão de quem realmente ele está intercedendo. Então ele coloca para Filemão, peço-te por amor, Filemão, tu me conhece, Paulo idoso, experiente e também prisioneiro de Cristo, e eu peço-te por meu filho, verso 10, peço-te por meu filho. A palavra peço-te quer dizer eu imploro, eu suplico. Sabe qual é a ideia ali, gente? A ideia ali é uma pessoa chegar bem de pertinho e falar bem no ouvido, bem de pertinho, suplicando. Não é falar de longe para todo mundo escutar, é chegar bem de pertinho, chegar bem perto e falar para a pessoa sentir o drama, para a pessoa sentir a tua necessidade, é chegar bem de pertinho. Por isso que a Bíblia fala, me encontrareis quando você me buscar de todo o coração, porque você está chegando pertinho de Deus. Essa que é a ideia. Paulo, peço-te, Filemão, quer dizer, é como se ele estivesse chegando pertinho de Filemão e pedindo, Filemão, por favor, eu quero te pedir algo aqui, Filemão. Olha o nível da intercessão de Paulo. Olha como nós podemos aprender com esse nível de intercessão pelas pessoas, através desse contato de Paulo com Filemão, por Onésimo. Está entendendo o nível de relacionamento de Deus que tu pode ter, camarada? Isso é lindo, é maravilhoso. Então peço-te, eu te imploro, eu te suplico, estou chegando pertinho de ti. Peço-te por quem? Por meu filho. Peraí, Onésimo era filho de Paulo? Sim, era filho na fé. Onésimo era filho na fé de Paulo. A palavra filho ali quer dizer criança, quer dizer uma pessoa dependente. Então agora Paulo tinha um bebê ali junto com ele, uma criança, uma pessoa que ele estava ensinando, porque olha só, João tem um novo nascimento, nós entregamos a vida para Jesus, se tornamos uma nova criatura, é o novo nascimento, ok? Mas nós temos que é um bebê, o bebê tem que aprender a andar, a falar, a comer, a se virar. Então esse é o crescimento que o cristão precisa entender. Você aceitou Jesus, entregou a tua vida para Cristo, há uma novidade de vida, mas você precisa aprender, você precisa crescer, precisa andar, precisa falar, precisa aprender a falar,
precisa aprender a se alimentar. Então tem muita coisa que tu precisa aprender. Não é simplesmente aceitei a Cristo, agora vou ir e voltar para uma reunião religiosa. Não, é muito mais. Muito mais. Tem coisas tremendas na palavra de Deus que tu pode aprender, que tu pode usar para a tua vida espiritual crescer. Por isso que Pedro fala, crescei na graça e no conhecimento. Do quê? De uma religião evangélica? Não, de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós agora, tu entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo tem morado dentro de ti. Então a função do Espírito Santo é te fazer cada vez mais parecido com Cristo. Ser cristão não é seguir uma religião cristã. Ser cristão é ficar parecido com Cristo. É isso. Não é simplesmente ser evangélico, ou ser católico, ou ser presbiteriano, ou batista, ou adventista. Não! Não! Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ok? É isso que é ser cristão. Veja as atitudes de Jesus nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja a atitude que ele tinha com as pessoas. Veja quem ele tratava bem, quem ele tratava mal. Sim, tinha pessoas que ele tratou mal, sim, teve. Pessoas que ele ficava irada por causa da atitude religiosa delas. Então veja como Cristo fazia. E diga, Espírito Santo, eu quero ser como Cristo, cada vez mais parecido com Cristo. Ok? Lá em Gálatas 5:22, tem os frutos, tem o fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, fé. Ok? É fruto de quem? Do Espírito. Então não é teu. Não é tu que tem que dizer, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ter paciência. Não! É você reconhecendo que você não tem paciência, você não consegue ser bonzinho, e você colocando para o Espírito Santo, dizendo, Espírito Santo, faça esse fruto aparecer na minha vida, da fé, da bondade, da mansidão, da paciência. Mas te prepara, porque ele vai fazer você ter paciência da maneira que você não espera, mas tu vai aprender, vai. Ah, vai. Oh, glória. Amém? Vamos lá, então. Então peço-te pelo meu filho, aquele que está dependente, uma criança que está começando a caminhada. E ele diz onde é que ele... Aí ele fala, meu filho quem? Onésimo. Meu filho... Agora ele apresenta o nome Onésimo. Meu filho, peço-te, Filemão, por meu filho Onésimo. A palavra, o nome Onésimo quer dizer lucrativo, útil. Onésimo era um escravo. Então olha só a importância dele como escravo. Se o nome dele significa lucrativo e útil, quer dizer que ele era uma pessoa muito, um escravo muito importante para Filemão. Ok? Deveria ser um escravo muito importante. Então, veja só, o filho que Paulo tinha agora, Onésimo, que é a importância material, porque um escravo, na verdade, de certa forma, não era considerado um ser humano como os outros, era considerado um bem material. Então, por isso que o nome dele era lucrativo e útil. Então, olha só, peço-te por meu filho, que eu gerei. Olha só, que eu gerei. A palavra gerei quer dizer, eu trouxe a luz. Eu dei a luz. Não como a ideia de um parto de uma mulher. Talvez essa palavra diga isso, mas a ideia talvez que Paulo queria dizer ali era, eu ajudei esse camarada a sair das trevas e vir para a maravilhosa luz de Cristo. Tá entendendo? Quando tu ganha alguém não para ti, não para tua denominação, não para tua religião, esqueça isso. Quando você ganha alguém para Cristo, você está tirando aquela pessoa das trevas e trazendo para a luz. Eu gerei, eu dei a luz, trouxe essa pessoa para a luz. Porque quando uma criança nasce, quais os contatos que ela tem os primeiros? O ar e a luz, certo? No nascimento de uma criança, os primeiros contatos que ela tem é o ar e a luz. Está entendendo? Agora ela está respirando e agora ela está sentindo a luz. Isso é tremendo. Então Paulo diz, eu gerei. Peço-te, Filemão, por meu filho Onésimo, que eu gerei. Quer dizer, ele pregou o evangelho, ele ganhou para Cristo, ele pregou o evangelho, Onésimo creu. Então Paulo trouxe Onésimo das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Glória a Deus. Então, é o novo nascimento que foi operado na vida de Onésimo. Como diz lá em João 3,3, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Essa palavra ver ali quer dizer experimentar, quer dizer discernir, quer dizer perceber. Então,
quando Jesus fala para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Não é simplesmente ver, estou vendo uma imagem, uma visão. Não, é tu entender, tu perceber, tu saber, é isso. Agora estou percebendo, eu estou discernindo, eu estou vendo o reino dos céus. Agora sim, eu estou vendo, estou entendendo. Aí depois, por quê? Por que ele está vendo? Porque o Espírito convence, como diz lá em João 16:8. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer não é simplesmente vir na vida da pessoa e fazer a pessoa mudar de opinião, não. A palavra convencer, ele quer dizer o quê? Expor, mostrar o erro, mostrar o certo, mostrar a eternidade, mostrar aquilo que realmente é o certo. Então a palavra convencer quer dizer mostrar o que é para todo ser humano. Ele convence, ele mostra o erro, ele mostra, o Espírito vai mostrar o pecado, a justiça e o juízo. Tá entendendo? Aí por isso que depois Jesus fala para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Olha a diferença. Tá vendo a diferença do novo nascimento de Onésimo? Primeiro, Jesus fala, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, não pode experimentar, não pode perceber, não pode discernir. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Água fala de palavra. Espírito, o Espírito é com letra maiúscula, é o convencimento do Espírito Santo, 16:8. Tá entendendo? Então quem não nascer da água, da palavra e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino dos céus. Essa palavra entrar quer dizer participar, viver, fluir no Espírito. Aleluia! Fluir nesse reino maravilhoso de Cristo aqui já na terra. Aleluia. Tá entendendo como é poderoso? Viver o reino de Deus é muito mais do que ser membro de uma denominação, gente. Entenda isso de uma vez por todas. É uma novidade de vida, é algo glorioso. Então Paulo sabia disso. Por isso, imagina a alegria de Paulo quando Onésimo entendeu o plano de salvação. Quando Onésimo entregou a vida para Cristo. Por isso que Paulo falava isso com alegria. Peço-te por meu filho, porque eu gerei ele. Aonde? Nas minhas prisões. Nas minhas prisões. Olha como não importa o local, não importa a situação, sempre há uma maneira de ganhar alguém para Cristo. Ainda que nós tenhamos o nosso trabalho, respeitamos ali a empresa, sempre há uma oportunidade de você testemunhar. Às vezes com o seu comportamento, às vezes com a sua maneira de ser. Não precisa necessariamente abrir a Bíblia no meio da empresa e ficar falando Jesus está voltando. O seu comportamento, a sua maneira de ser, o seu trato com as pessoas está testemunhando a Cristo na tua vida. Eu vou repetir aqui algo que eu falei muitas vezes. Nós somos uma Bíblia que muitas pessoas vão ler sem nunca ter entrado numa instituição religiosa. Tá entendendo? Como a sua vida é importante, por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 3:2, vós sois a minha carta, lida e escrita no coração das pessoas. Então olha só, as pessoas que Paulo ganhou para Cristo, todos eles eram uma carta lida que as pessoas liam. Olha aquele camarada lá, era um cachaceiro, era um 71, olha ele mudou de vida, o que aconteceu? Agora virou crente. Então agora ele é uma carta lida no coração das pessoas. O que as pessoas estão lendo em nós? O que as pessoas estão lendo na nossa vida? Então olha só, você que foi gerado no Evangelho de Cristo, saiu das trevas para a sua maravilhosa luz, essas trevas não fazem mais parte da tua vida. E Paulo sabia isso. Agora a vida de Onésimo era diferente. Ele ainda era escravo de Filemão, ainda era. Porém agora ele era livre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Agora o relacionamento de Onésimo e Filemão seria totalmente diferente. Então por isso, mas Paulo, ele precisava dessa intercessão, precisava passar essa carta para Filemão, para ele entender o que havia acontecido com Onésimo. Peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então agora Onésimo estava debaixo das intercessões de Paulo. Olha como isso é importante. Você interceder por a vida de pessoas, você se colocar na brecha, desde que esteja preparado, tá? Esse negócio de se colocar na brecha é muito sério. Esteja preparado para isso, para entender isso. Então Paulo intercedia, isso é, suplicava em favor de quem? De Onésimo. Isso era muito importante para o crescimento espiritual de Onésimo. Se você ganhou alguém para Cristo, não pare de jejuar por ele, não pare de orar por ele, até que ele
esteja pronto para caminhar com as suas próprias pernas. Ele continuar a sua própria caminhada. Tá entendendo? Então agora Paulo via que o crescimento de Onésimo dependia muito da intercessão de Paulo. Por isso que ele fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, isso é, incessantemente, sempre esteja em oração. Andar com o joelho dobrado para lá e para cá, não! O seu espírito tem que estar em contato com Deus, está caminhando, indo trabalhar, o espírito em contato com Deus, orando ao Senhor, orando pelas pessoas que tu ama, orando pelas pessoas que tu não ama, orando pelos teus inimigos, orando pelos teus amigos, orando por todos. Isso é fundamental. E principalmente nós que somos da mesma comunidade de fé, nós que somos irmãos em Cristo, orar uns pelos outros. Olha o que Paulo fala, tá? Em Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros. A palavra levai quer dizer o quê? Cumpra isso na tua vida. E cargas fala de fardo, de peso, e uns dos outros, juntos. Então Paulo está dizendo, levai as cargas uns dos outros. Ele está dizendo, cumpra isso, leve o fardo junto com o teu irmão. Está entendendo? Então a intercessão, ela é importantíssima para o crescimento, para o fortalecimento, para a edificação do reino do Senhor aqui na terra. Ela é importantíssima. Paulo intercedia por Onésimo a Filemão, ok. Mas com certeza, Paulo intercedia muito mais por Onésimo a Deus. Pensa quando Onésimo chegou naquela prisão, cheio de ira, cheio de raiva, dizendo, eu sou escravo, ninguém me dá valor, eu só me trato como um bem material. Aí Paulo olha para aquele homem e diz, tu pode ser uma criatura diferente em Cristo Jesus. E Paulo começa a pregar o evangelho, Paulo começa a apresentar Onésimo para Deus, Deus salva o Onésimo, Deus muda a mente do Onésimo, muda o entendimento do Onésimo, e de repente o Espírito Santo fez a obra, convenceu Onésimo do pecado, da justiça e do juízo, e Paulo gera ele ali dentro daquela masmorra, não, naquela casa que Paulo estava, né? Que era a casa ali, que era a primeira prisão dele. Paulo gera Onésimo nessa prisão. Ok? Veja como é importante a intercessão. Ok, irmãos? Veja como é importante a intercessão. Então interceda por aqueles que estão começando a caminhada de fé, interceda por aqueles que estão fraquejando, interceda pelo teu líder, e interceda pelo teu líder, honre a ele com as tuas orações. Inclusive, se o teu líder tem trabalho secular, além do compromisso com a igreja, ore muito por ele. Fique na brecha por ele. Fique na brecha. Alegre o coração do teu líder. Amém? Então que a intercessão a partir de hoje seja algo realmente relevante na tua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Muito obrigado pela tua participação. Hoje à noite tens culto na tua congregação, na tua igreja. Vá lá, adore o Senhor, rasgue o coração, faça o teu melhor para o Senhor nesta noite, ouça a sua palavra, aplique na tua vida e tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. Deus abençoe, fique na paz. Tchau.